capítulo 9, irmão Cláudio. Então, no último capítulo, né, eles já começaram, né, a situar aí tanto a Evelina como o Ernesto, né, da nova condição que eles se encontravam, né. Fim da aula e recomendados pela senhora Tamburini, que não pudera acompanhar a reunião, Fantine e a senhora Serpa se demoraram em companhia do irmão Cláudio, que os recebeu carinhosamente na intimidade. Não residia ali, explicou. O instituto desdobrava serviço em todo o prédio, ocupando-lhe as dependências. Ainda assim, que os amigos se sentissem convidados para alguns dedos de prosa em casa, onde junto da esposa teria prazer em recebê-los. Já que a senhora Tamburini o indicara como sendo um explicador capaz de prestar-lhes informes em torno de problemas que reputavam importantes, punha-se-lhes à disposição para atender no que lhe fosse possível, conquanto se reconhecesse inabilitado a satisfazer como desejaria. Tudo isso era dito cortesmente em recinto enluarado no jardim da instituição, onde pequenos grupos de estudantes se espalhavam aqui e além. Ladeando mesa fixa, conversava o trio animadamente. Tão grande e tão manifesta a familiaridade em pauta que nada faria supor estivesse integrando um quadro que não fosse essencialmente terrestre. Ô, gente, deixa eu parar aqui com vocês, porque pode ter ficado uma dúvida aí nisso aqui, ó. O Cláudio, né, que é o irmão Cláudio, que lá no início começou, né, uma palestra para eles, né, para aqueles que estavam necessitando ali dentro naquele ambiente hospitalar, se encontravam, né, se encontram ainda em ambiente hospitalar, fala para eles o seguinte, convida, né, ao final, para que se eles quisessem, né, eles seriam muito bem-vindos na casa dele, para um dedo de prosa junto a ele e a esposa, né. Então, muita gente pode ter gerado a dúvida assim, Ana, mas você não disse que lá no mundo espiritual não tem essa questão de marido e mulher, esposa, não sei o que, né? Então, não fiquem com dúvida quanto a isso. Deu uma travada, né? Não fiquem em dúvida quanto a isso, tá? Então, o que acontece aqui? Quando ele fala esposa, né? Provavelmente foi uma esposa dele mesmo, né? Em uma das encarnações, né? Então, eles como espíritos afins seguem juntos, né, numa jornada, num caminhar aí na eternidade, né, no mundo espiritual, né, e eles trazem isso como um vínculo, né, de uma encarnação. Mas isso não quer dizer que eles têm ali tipificado, vamos dizer assim, como marido e mulher terrenos, né? São dois espíritos que são afins, estão juntos, caminhando, eles são afins, encontram-se na mesma vibração, por isso estão no mesmo lugar, tá? Mas sem aquela questão de posse, sem todo aquele envoltório, né? De possuir, né, a pessoa, tá? Então eles estão caminhando ali fraternalmente, assim como Lísias, né? E aquela outra moça que eu não sei o nome, né? Eles também já tinham sido marido e mulher numa encarnação, estavam juntos porque eram afins e tinham uma outra encarnação aí projetando, né, entre os dois, para que quando voltassem eles viessem como camponeses, né, e ali estavam ali unidos, aguardando, vivendo fraternalmente e não maritalmente, tá? Então são essas as possibilidades. Então, para que isso aconteça, né, os dois precisam estar na mesma dimensão, vibrando na mesma energia, né, para que possam então continuar a caminhada, né? Precisam ser de fato espíritos afins. E tem espíritos também que chegam do outro lado, embora tivesse um marido ou uma esposa aqui na Terra, embora fosse um, né, a esposa fosse um, o marido fosse um, chega do outro lado
encontra-se, né, o espírito que de fato é afim a você. Tá? Não quer dizer que esse marido dessa encarnação, né, necessariamente é minha alma afim, tá? É uma alma, digamos assim, aquele encontro de alma que tem muitas coisas, né, a passarem juntos, né? Existem espíritos que vêm para uma encarnação somente, né, com aquele intuito, né, de formar uma família com alguém para poder sanar determinadas coisas, mas são pequenas coisas e daí cada um se desfaz e depois cada um vai para um lado, né? E quando você chega do outro lado, você encontra, digamos assim, a sua alma gêmea, né? Outro espírito diverso daquele que você conviveu aqui. Tá? Porque nós precisamos partir do pressuposto que nós não tivemos somente uma encarnação, nós tivemos várias, né? Então, quando nós tivermos na nossa essência, que é em espírito, é que vai despertar em nós os verdadeiros sentimentos. Por enquanto, nós estamos aí amarrados em determinados sentimentos. Por quê? Né? Porque estamos vivendo nessa encarnação e passamos pelo corredor do esquecimento, que é a misericórdia divina, né? Para que nós insere a gente aqui dentro dessa família, dentro desse grupo, dentro desses amigos, para que a gente possa sanar o máximo possível de nossos débitos, tá? Então, não se confunda isso aí, tá bom? Em razão disso, não obstante, a fisionomia cismativa de Ernesto, exprimindo incerteza e ansiedade, via-se Evelina senhora de si, absolutamente convencida de que se achava num recanto autêntico do mundo que sempre lhe fora habitual. Então, olha aqui, Ernesto, né, está lá ainda incerto, confuso, né, balançando, ora aqui, ora ali, ora acreditando no desencarne, ora acreditando na Terra, que ainda está na Terra, está lá oscilando, mas Evelina ainda está convicta de que está na Terra, né? Compreendo que se proponham a saber algo da nova residência, expôs o irmão Cláudio, imperturbável, porquanto a irmã Celusa Tamburini notificou que estão ambos despertos no hospital de alguns dias para cá. Sim, é bem isso, confirmou Ernesto, e somos gratos pela atenção que nos dispensa. Professor, interveio a senhora Serpa, confiante, são tantos os comentários absurdos que já ouvimos em nossos poucos dias de contato com o novo meio, que de minha parte estimaria estar informada se dispomos da liberdade de perguntar ao Senhor tudo que nos causa espécie. Claramente, indagou tudo. Indaga em tudo, embora não me veja capaz de a tudo responder, né? Porque às vezes, o que ele quis dizer aqui? Não que ele não saiba responder, né? Pode perguntar tudo, desde que a condição que ele se encontra o permita dizer, tá? Convocado a exprimir-se pelo olhar percussiente do amigo, volveu Ernesto a palavra. Evelina, quanto me ocorre, tem o espírito dominado por uma questão capital. Isso lhe parecerá, talvez, uma criancice de doentes mentais, que às vezes temos ambos a impressão de ser, mas temos escutado, em circunstâncias diversas, a afirmativa de que somos mortos em recuperação num ambiente que não mais pertence aos homens de carne e osso. A princípio, rimo-nos francamente, categorizando isso a uma conta de grossa tolice. Entretanto, as opiniões se avolumam. A própria senhora Tamburini está certa de que já cruzamos as fronteiras da morte, como quem vara uma noite de sono. Quem nos diz a isso, professor? O que nos diz a isso, professor? Irmão Cláudio esboçou significativa expressão facial em que a admiração se misturava à piedade e obtemperou sem cerimônia. Estarão vocês em condições de acreditar em minha palavra, se lhes ratificar a notícia de que respiramos em plena esfera espiritual?
Mas, professor, clamou Evelina lívida. Entendo, certificou ele sorrindo. A senhora, muito mais que o nosso irmão Ernesto, opõe firme recusa mental à verdade, à vista de suas convicções religiosas, louváveis, mas provisórias. Convicções que jazem solidamente escrituradas em seu espírito. Apesar de tudo, porém, tenho a obrigação de assegurar-lhes que não mais pisamos na terra que nos era comum, e sim um departamento da vida espiritual. Então, olha aí, né? Uma grande notícia, o professor Cláudio, né, acaba de dizer a eles o seguinte: olha, né, a grosso modo, vocês estão desencarnados, né? O corpo físico de vocês morreu, né? Ficou na terra, né? E ainda ele fala sobre Evelina, né? Que ela ainda está, digamos assim, agarrada, presa, sem querer aceitar que está desencarnada, embora aqui, né, gente, o não aceitar dela ainda está bem pacífico, né? Ela só está apenas com questionamentos, né? Então ele fala o seguinte, que embora ela esteja com tudo isso, né, ela está muito pregada, enraigada, né, naquilo que ela acreditava, né, que ela era católica, e que isso é louvável, né? Você seguir a Deus, ter uma crença, se apegar como ela, ter a fé que ela tinha, isso é louvável, mas que ela precisava entender que isso eram condições provisórias, né? E que agora ela encontra-se em um novo estado, né? Que é o estado aí da nossa origem, né? Ela está em espírito. E ela, meu Deus, como pode ser isso? Irmã Evelina, trabalhe com a sua própria mente. Se não abordássemos a crosta planetária pelo regaço materno, com o período da infância, logo após, constrangendo-nos os longos serviços de readaptação, não seria a mesma coisa? Mas a Terra eu conheço, por engano. Classificamos a paisagem terrestre e os pertences que lhe dizem respeito, submetida aos conceitos de quantos estiveram nela antes de nós, ocorrendo análogas circunstâncias no ambiente a que nos acolhemos agora, e onde contamos com geólogos e geógrafos eméritos. Na realidade, porém, tanto lá quanto aqui, conhecemos na essência muito pouco acerca do meio em que vivemos. Em suma, analisamos e reanalisamos coisas e princípios que já encontramos feitos. Então, assim, né, gente, ele quis dizer para ela o seguinte: olha, embora, né, você ache que você conheça o planeta Terra, né, você conhece toda a essência, né, a gente ainda assim não conhece nada, né? Ou seja, nós somos muito pequenos diante de tudo. Então, quantas vezes você já foi para a Terra outras vezes, você já esteve no mundo espiritual outras vezes, mas ainda assim não se sabe tudo acerca, né, da Terra, mesmo vivendo aqui, e nem tampouco do mundo espiritual, né? Da Terra, porque a Terra está aí evoluindo, cada vez que a gente passar por aqui será situações diferentes, né? No mundo espiritual, a gente tem que entender que a gente ainda é muito pequeno em relação a onde nós precisamos chegar. Nós vamos chegar em alguma hora, em algum ponto da eternidade nós vamos chegar, mas nós ainda precisamos caminhar muito para chegar na classe dos espíritos puros, né? Então, tem muitas dimensões que a gente ainda precisa atravessar para chegar até lá. E nós precisamos entender, né? Porque nós, seres humanos principalmente, somos muito egoístas e achamos ser sabedores de tudo, e nós não sabemos de nada, né? Nós precisamos entender, né, que nós aqui não somos o ser humano é o maior que está aqui, é dono de tudo, conhece tudo, né? Então lê do engano, né? Daí a gente vê o quão pequeno a gente é, né? E a gente precisa ir fazendo essas reflexões. Então a Terra hoje é de uma forma, ontem estava de outra, ela também está caminhando, a Terra também está regenerando, né? E a gente precisa entender, quando a gente está do outro lado, também nós temos muito a alcançar, né?
Nós somos pequenos demais aonde nós precisamos chegar. Entretanto, no mundo como entendemos o mundo, guardamos a certeza de permanecer sob bases de matéria sólida. Irmã Evelina, quem lhe disse que não moramos lá? Na arena terrestre, detidos igualmente num certo grau da escala de impressão do nosso espírito eterno? Qualquer aprendiz de ciência elementar no planeta não desconhece que a chamada matéria densa não é senão a energia radiante condensada. Em última análise, chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina, que nos sugere a onipresença de Deus. O Senhor quer afirmar mesmo que não estamos agora domiciliados no planeta físico, voltou Fantine a manifestar-se. Chama-se a este mundo em que existimos nesse momento outra vida, outro lado, região extrafísica ou esfera do espírito. Estamos num centro de atividade tão material quanto aquele que se movimentam os homens, nossos irmãos ainda encarnados, condicionados ao tipo de impressões que ainda lhes governam, quase que de todo os recursos sensoriais. O mundo terrestre é aquilo que o pensamento do homem faz dele. Aqui é a mesma coisa. A matéria se resume à energia, cá e lá. O que se vê é a projeção temporária de nossas criações mentais. Então, morrer, qual a novidade em torno disso? Qual o maior interesse em nos reconhecermos redivivos? As incógnitas da vida exterior, com os desafios delas resultantes, são as mesmas. Entretanto, se a criatura aspira efetivamente a realizar uma tomada de contas, encontra nesse novo mundo surpresas muito fascinantes no estudo e redescobertas de si mesmos. Somos, cada um de nós, um astro de inteligência a perquirir e a aperfeiçoar por nós próprios. Ernesto sustentou o interrogatório. Todos os mortos então estão em todos os lugares da Terra em condições idênticas às nossas? Impossível. Revejamos. Superficialmente, a humanidade encarnada em si e perceberemos algo do assunto. Contamos na Terra, de onde somos egressos, milhões de pessoas sensatas e espiritualmente desequilibradas, sadias e enfermas, instruídas e ignorantes, relativamente sublimadas e outras tantas ainda excessivamente animalizadas, confiantes e descrentes, amadurecidos na evolução ou iniciantes nela. Impraticável categorizá-las depois da morte, seguindo um critério exclusivo. Cada qual estará em seu grupo, e cada grupo em sua comunidade ou faixa de afinidades. Nada fácil para padronizar as situações dos espíritos desencarnados. Então, ele quis dizer o seguinte: todo mundo que morre, todo mundo que morreu, desencarnou, está na mesma condição que a gente, né? E ele fala o seguinte: impossível. Né? Então ele traz aqui para a gente aquilo que nós também já sabemos, a questão de quê? Das afinidades, das vibrações, da energia, aquilo que eu mantenho, aquilo que o outro mantém, né? Então ele quis dizer o seguinte: olha, lá na Terra, aqui é igual lá na Terra, né? Você não vê que tem pessoas que estão um pouco mais à frente, outras estão mais equilibradas, outras desequilibradas, outras ainda com atitudes tão primitivas que chegam a aproximar, né, de atitudes animalescas, né? Então, assim, aqui é a mesma coisa, né? Então, vão se agrupar aqueles que são afins, né? Então, aqueles que têm uma mente um pouco mais evoluída, né, dentro daquela vibração que se encontram, vão a se agrupar a outros que estão na mesma vibração, com a mesma mente, com o mesmo estado evolucional, tá? E aqueles que estão um pouco inferior, estão medianos, então vão agrupando entre si. Então, com isso, abre-se uma gama de possibilidades. Então, é impossível, ele fala, né? É impossível que a gente consiga catalogar, né,
cada grupinho, como cada um aí se encontra. Basta recordar que 150 mil pessoas aproximadamente por dia saem da circulação do ambiente físico, na média flutuante de 100 por minuto. Então, olha aí, né? Largando afetos, realizações, compromissos, problemas. Então, olha o que ele fala, gente. Ele deu até números, né? Que por dia desencarnam cerca de 150 mil pessoas. Né? Então, ele dizendo aí, sendo 100 por minuto. Então, olha aí o quão a espiritualidade não está trabalhando, né? E o quanto ela não trabalhou, né, durante a pandemia. Porque já tinha os 150 mil que já iam desencarnar, porque já estava lá, já era, né, o habitual, né? E veio a pandemia como um evento aí extraordinário, digamos assim, e que levou mais uma galera, né, de gente aí muito boa, mas que terminou o projeto reencarnatório, precisou seguir, né? Foi um grande desencarne coletivo essa pandemia, né? E precisaram trabalhar ainda mais. Ora, todos são filhos de Deus e recebem de Deus atenções e providências análogas do ponto de vista do amor com que somos envolvidos na criação, embora diversas nos modos múltiplos em que se exprime. Vamos voltar? Porque ficou ruim isso aqui, né? Ora, todos são filhos de Deus e recebem de Deus atenções e providências, análogas do ponto de vista do amor com quem somos envolvidos na criação, embora diversas nos modos múltiplos em que se exprime. Razoável conhecer que por muito se enfeitem, externamente, com as honras que lhes são prestadas pelos entes queridos, quando se despedem do mundo, os homens, quaisquer que sejam, chegam aqui como são, porque hajam desencarnados, o louco não adquire o juízo de um dia para o outro, e nem o ignorante obtém a sabedoria por osmose. Depois da morte, somos o que fizemos de nós, na realidade interna, e colocamos-nos em lugar compatível com as possibilidades de recuperação ou com as oportunidades de serviço que venhamos a demonstrar. Então, a gente abre aqui um parênteses também para aquilo que a gente sempre já falou aqui muitas vezes nessa questão, né? Então, quando a gente desencarna de onde nós paramos, né? Se eu desencarno hoje, nesse momento, eu vou desencarnar, o meu espírito vai embora com a consciência que eu tenho hoje, né? Então, não vai adiantar eu chegar lá e querer saber muito mais, ou então eu querer ter entendimento de muito mais, né? Então, se eu desencarno espiritualmente enferma, né? Eu vou chegar lá espiritualmente enferma. Se eu desencarno, né? Enfermo terreno ou com alguma dificuldade mental, com alguma deficiência, eu vou chegar do outro lado também com essa deficiência, né? São esses tipos de espíritos, então, que vão precisar de quê? De um determinado tratamento, né? Para quê? Para que eles possam, então, retornar ou encontrar uma determinada consciência que o faz sair daquele estado que se encontra para melhor, tá? E aí, outra coisa, tem aquelas pessoas que estão um pouco mais evoluídas do que nós, né? Então, não chegam do outro lado, né? Escravizadas, como diz Raul Teixeira, né? Elas chegam libertas. Então, a elas, a recuperação é muito rápida e já encontram aí no caminho delas o quê? Serviços, né? Para que elas possam, então, ajudar no bem comum, no todo. E ajudando no bem comum e no todo, ela começa, então, a entender e isso passa a ajudar a própria pessoa. Tá? O ser útil, né? Ser útil é muito bom. Ser útil nos dá forças para seguir em diversas searas e principalmente na espiritual. Tá? Então foi isso que ele quis dizer aqui. Estamos diante de trabalho imenso, anotou Fantino espantado.
Sim, no mundo espiritual dos homens, uma criatura não se modifica de improviso por haver atravessado o oceano de um continente para o outro. Acontece o mesmo nos domínios do espírito. Há tempo, sublinhou Ernesto, li mensagens de entidades desencarnadas, merecedoras de crédito, relacionando os sofrimentos e conflitos que experimentaram em regiões inferiores, individualidades, aliás, que me parecem senhorear largo patrimônio de recursos intelectuais. Nada de admirar. Por imposição de nossas necessidades, nós mesmos estamos residindo em zona dessas, na vizinhança das criaturas encarnadas. Refiro-me às regiões tenebrosas ou infelizes, relativamente às quais houve tantas dissertações e onde se devoraram tantos irmãos nossos. Fantine, precisamos certificar-nos, clareou o mentor, de que esses lugares não são infelizes, de vez que infortunados são os irmãos que os povoam. Os jardins e pomares que enriqueçam um manicômio deixarão de ser jardins e pomares, porque existem enfermos a destruir-lhes as emanações nutrientes. Então ele quer dizer aqui, gente, o seguinte, né? Vamos nos situar para que todos nós possamos entender. Ele disse para Fantine o seguinte, olha, o Fantine referiu-se ao umbral e o mentor disse a ele o seguinte, olha, nós estamos residindo em zonas dessas também, né? Logo aqui na nossa vizinhança, as criaturas encarnadas, né? Porque nós também... Aqui a terra é muito densa, a terra também é alvo de muitas coisas que se encontram no umbral, principalmente o egoísmo, principalmente o ódio, né? A gente sabe disso, né? E o Fantine ainda fala, não, mas eu estou dizendo dessas regiões inferiores, né? Que ele ouviu aí tantas dissertações que... diziam assim, afundaram determinadas pessoas, né? E o mentor disse para ele o seguinte, olha, você precisa entender, né, que esses lugares não são infelizes, né? São lugares aí que os nossos irmãos estão por lá, mas isso é temporário, tá, gente? É muito importante a gente lembrar que zonas umbralinas são zonas temporárias, assim como na Terra. Assim também como nas colônias espirituais. Porque se nós somos socorridos e amparados e vamos para uma colônia espiritual, isso não quer dizer que nós vamos ficar lá de eterno, né? Quantos espíritos aí que não são socorridos e amparados e de imediato eles vão para um posto de socorro, né? Recebem ali o que digamos os primeiros socorros, né? Os primeiros socorros a gente tem que entender que é a necessidade do espírito naquele momento, o de mais necessário, né? E aí quando consegue se estabilizar, esse espírito sai do posto de socorro e vai para onde? Vai para a cidade espiritual, onde ele vibra, onde ele é afim, né? Então, da mesma forma, né? E depois dessa cidade que ele é afim, se ele evolui, ele pode ir para outra, né? Ou então ele pode voltar a reencarnar, seja lá em que planeta for, né? Mas nós precisamos entender que os lugares que nós vamos... nós não vamos permanecer por ad eterno, é tudo temporário. E o umbral é a mesma coisa, né? O que difere um pouco o umbral é o seguinte, né? Que tem ali espíritos que permanecem ali por uma longa data, né? A gente sabe aqui, tem ciência que tem espíritos que estão há 100 anos no umbral, né? Tem espíritos que estão há muito mais de 100 anos, tem espíritos que gostam daquela vibração e ali querem permanecer, então é respeitado o livre-arbítrio, mas a gente sabe que em algum dia, em alguma hora, né, o arrependimento vai vir, a consciência vai despertar e o socorro vai chegar. Não importando aí esse lapso temporal, mas vai chegar o socorro um dia. Ah, mas fulano tem 500 anos no umbral, não importa, mas um dia o socorro chegou,
né? Embora para a gente que olha e fala assim, nossa, mas 500 anos, como que essa pessoa... Mas ele ainda não tinha a consciência que ele precisava ter para o socorro chegar, né? Então, o umbral, assim como a terra, é mundo transitório, tá? Todos que estão no umbral um dia serão resgatados, cada um em um tempo diferente, né? Mas vão ser resgatados, tá? Pois é, meu caro, as áreas do espaço, às vezes enormes, ocupadas por legiões de criaturas padecentes ou desequilibradas, estão circunscritas e policiadas, por maiores que sejam, funcionando à maneira dos sítios terrestres, utilizados por grandes instituições para a recuperação dos enfermos da mente. Você não ignora que existem doentes da alma, consumindo larga faixa da existência nos hospícios acolhedores da terra. Isso acontece aqui também. Ladeando o nosso vilarejo, temos vasto território empregado no asilo a irmãos desajustados, aos milhares mantidos e vigiados por muitas organizações de beneficência que trabalham no socorro fraternal. Evelina, que não acreditava no que ouvia, objurgou insatisfeita. Mas, se nos achamos num plano espiritual, que dizer das construções sólidas vinculadas à arquitetura terrestre com que somos defrontados? Nenhum espanto quando ponderarmos que os edifícios no mundo dos homens nascem do pensamento que os esculpe e da matéria que obedece aos projetos elaborados. Aqui verificamos o mesmo processo, diferindo apenas as condições da matéria que se evidencia mais intensivamente maleável à influência da ideia dominante. Reflitamos no progresso da indústria de plásticos, na atualidade do plano físico de onde viemos e perceberemos com mais segurança as possibilidades imensas para as edificações delicadas e complexas em nosso domicílio de agora. Naturalmente, também aqui estamos subordinados ainda às técnicas, às vocações, às competências, pessoas e às criações estilísticas, no círculo das conquistas espirituais de cada um. O arquiteto que planeia uma casa e o obreiro que lhe cumpre as ordens não servirão de imediato em lugar do diretor da manufatura, de tecidos e de operário que lhe atendem às determinações. Ainda aqui, o escritor não faz a obra do músico, em ação de improviso. Somos criaturas em evolução, sem havermos atingido ainda a posição dos gênios polimorfos, apesar de esses gênios existirem igualmente aqui. Então, o que ele quer dizer disso tudo? A Evelina perguntou para ele o seguinte, olha, então, se você está dizendo que nós somos mortos, o que você me fala desses edifícios, dessas casas, dessas plantas, de tudo que a gente vê em torno de nós, né? E ele explicou para ela o seguinte, que a gente também já conhece esse termo, né? A gente sabe que a cópia é uma terra borrada do mundo espiritual, né? E que da mesma forma que aqui na terra um homem planeja e constrói uma casa, um edifício, né? Que pega uma plantinha, planta num lugar, um vai ali e consegue fazer um enxerto numa planta e modificar de determinado modo, né? Lá da mesma forma, né? Porém, a única coisa que vai diferenciar é a matéria. Né? A gente sabe que a Terra existe um tipo, né? Aqui tem uma matéria que é densa e pesada, né? Nosso corpo físico, né? Feito aqui de célula, de osso, de sangue, né? É matéria densa e pesada da Terra, né? Nós sabemos que para edificar a casa, né? Precisa de todos esses elementos para que possam, né? Uma casa ficar de pé. No mundo espiritual, de mesma forma, porém, né? São matérias diferentes. Lá o corpo, né? Nosso é o quê? Energia, né? Nós somos ali colocados de pé pela energia que nos sustenta,
né? E nós temos ali o nosso invólucro, o nosso perispírito, mas nós não temos nossa carne, né? Que é esse corpo denso e pesado terreno que ficou na Terra, né? Então nós somos, o espírito é feito basicamente do chamado ectoplasma, né? Diferente de nós. Então a questão que distingue um do outro é a questão da matéria, né? E ele fala que cada um dentro da sua função, né? O que levanta a casa é uma posição diferente daquele que desenha o projeto, né? O músico está no papel do músico, né? Então cada um não substitui o outro, cada um na sua função, e eles também ainda estão em evolução, tá? Então imaginem aí, né? Se a Terra, onde em determinados lugares tem coisas aí, monumentos maravilhosos, e ainda assim nós, tudo aquilo diante do mundo espiritual é uma cópia borrada, né? Imagina o quanto ainda nós não precisamos progredir, né? Então o que ele quis dizer aqui foi isso, tá? Que tudo que existe aqui existe lá, e que o que existe aqui, o que aconteceu, né? Nós somos intuídos na grande maioria das vezes, né? Principalmente com grandes descobertas, a espiritualidade está trabalhando para que aquilo possa chegar até nós, tá? Mas não se esqueçam, o mundo espiritual, né? Tirando aí as regiões umbralinas, né? Mas os mundos espirituais mais desenvolvidos, as dimensões aí positivas, né? Digamos assim, estão muito mais evoluídos que nós, tá? Para vocês verem, vocês têm o exemplo de nosso lar, né? Que é exemplo melhor do que aquele. Então, a gente já se vê, né? Compara o aeróbus com o ônibus que a gente tem aqui, né? Pode pegar o mais moderno que tiver no planeta Terra, que ainda está longe, né, do aeróbus que se encontra na quinta dimensão, que é aí no nosso lar, né? Nosso lar está acima da cidade do Rio de Janeiro, e a gente sabe, né, lá tem aeróbus. Pode pegar qualquer melhor ônibus que tiver dentro do Rio de Janeiro, que ainda não tem a tecnologia, ainda não tem todo aquele aparato que existe lá, né? Um dia a Terra vai chegando, né? As coisas vão acontecendo, né? Mas o que existe aqui, existe lá, mas um pouco mais evoluído, diferenciando apenas a matéria, né? Porque não estão mais na Terra, estão aí, né, em outra dimensão, tá? A senhora Serpa não conseguia ocultar a incredulidade. Tudo parece inverossímil, asseverou. Nada se configura mais inverossímil que a verdade, objetou o irmão Cláudio. No entanto, porque prefiramos por muito tempo a ilusão em lugar dela, a realidade não deixa de ser o que é. Então, ou seja, né? Então ela está nessa ilusão aí, enquanto ela estiver nessa ilusão de não acreditar, de achar que é surreal, de achar que às vezes alguém está ali, né, tentando ludibriar de alguma forma, né? Enquanto ela está ali naquela ilusão, a realidade, né, ela não consegue ver à frente a realidade que a cerca. O professor discorreu ainda por dilatados minutos, referentemente à vida e às condições das estâncias em que se demoravam, mas por fim Evelina se viu entontecida, fatigada, provisoriamente inabilitada a mais amplas ilações. E, moça de fé profunda, valeu-se de um intervalo na conversação procurando saber. Irmão Cláudio, não posso duvidar de suas afirmações, embora me custe a crer que estamos na posição de pessoas desencarnadas conforme as suas expressões. Esteja certo de que não desejo perder de modo algum a sua orientação. Contudo, gostaria de tomar contato com um sacerdote, um padre católico, por exemplo. Ficaria feliz se pudesse entregar-me à prática da confissão, permutar ideias livremente com o diretor da fé que me formou o caráter, sem qualquer constrangimento da vida social. O amigo bondoso sorriu compreensivo e esclareceu. A igreja aqui está positivamente renovada.
posto que possamos encontrar representantes de todas as religiões terrestres, aferrados a dogmas, concepções estreitas, preconceitos e tiranias diversas do fanatismo, nas áreas vizinhas em que se congregam milhares e milhares da inteligência rebeldes e perturbadas. Aqui, propriamente, os sacerdotes não a ouviriam em confissão de natureza religiosa. Enviá-la-iam a um dos nossos institutos de psiquiatria protetora, em que a irmã pode e deve ter a sua ficha para receber a assistência necessária. Para tratamento, aparteu Fantini, tratamento e auxílio. Uma carteira de identificação para serviços de amparo e análise, numa casa de supervisão espiritual, das que me refiro. É valioso documento para que não estejamos aqui, nos primeiros tempos de adaptação, num lugar intermediário entre planos inferiores e superiores, sem assistência justa. É indispensável nos poupemos tanto quanto possível a desabores desnecessários. Ó, exclamou Ernesto, entusiasmado, esse tipo de confissão me interessa. Se estamos mortos. O seu si obtemperou o mentor bem-humorado. Demonstra que você e Evelina me consideram um contador de histórias inverídicas. Vocês ambos estão desencarnados com raízes pregadas no chão da terra. Todavia, isso é natural. Aguardemos o tempo. Em meio de puras vibrações de confiança e simpatia, a senhora Serpa e o antigo amigo solicitaram o apoio do mentor a fim de que pudessem realizar contatos com alguma das instituições psiquiátricas da cidade, ficando estabelecido que atenderiam a isso tão logo a administração do hospital o consentisse. Então a gente encerra o capítulo 9 e olha aí, né, gente? Ainda assim, né, ouvindo tudo que eles ouviram, principalmente a Evelina, né, ela está ali batendo no mesmo ponto, né, querendo se confessar com o padre, querendo, né, uma coisa que a arremetesse dentro daquilo que ela tinha uma crença, né? E o irmão Cláudio fala, olha, vocês ainda estão enraigados, né? Ele quis dizer o seguinte, vocês estão ainda trazendo muitos resquícios do planeta Terra, né? Estão aí fincados no planeta Terra, mas isso é normal, né? Dê tempo ao tempo. Por quê? Porque à medida que eles forem tendo entendimento, as coisas forem chegando a eles de forma gradual, vai chegar a um ponto que eles não vão ter como negar tudo aquilo, né? Então eles vão precisar, de fato, entender, aceitar e ver a realidade que se encontra, né? Então o irmão Cláudio diz para ela, olha, aqui, né, você vai encontrar pessoas que não vão fazer uma confissão como você quer, mas que vão te escutar, né, que vão te ouvir, para que assim, de acordo com as necessidades de cada um de vocês possam se tratar, né, terem tratamento. Não é que vocês estão loucos, eu não quis dizer isso, né? Mas são pessoas que estão precisando, o tratamento que ele diz aqui é o quê? Estão precisando de entendimento ainda, né? Porque vocês viram, o irmão Cláudio falou, parece que eu estou contando para vocês histórias, qual que é a palavra que ele usa? Inverossímil? Deixa eu ver se eu acho. Parece que é. Inverídicas, né? Ele fala, né? Demonstra que você e Evelina me consideram um contador de história inverídica. Ou seja, né? Parece que tudo que eu falei aqui, eu tô mentindo para vocês, né? Então, o que resta para vocês de fato, né? É para que vocês, quando, né? Na oportunidade, mesmo porque ele fala aqui, ó, tão logo a administração do hospital consentisse. Ou seja, a hora que eles estivessem prontos, né, para poder ir para essa parte de tratamento, poderia ser aí levado, né, eles
há condições que pudessem, então, abrir um pouco mais a mente de cada um deles, né? Então, é de forma gradual que vai introduzindo a eles a nova realidade. Embora, né, lá no fundo, né, existe aí uma certeza, né? Mas precisam de despertar para ela. Assim como nós, né? Ainda precisamos de despertar para tantas coisas dentro dessa terra. A gente vive aí no mundo que às vezes a gente esquece de fazer as nossas reflexões, a gente esquece de entender, né, nós mesmos, de fazer a nossa reforma íntima. Na vida corrida do dia a dia, a gente esquece, né, de olharmos para dentro de nós mesmos, nos reformar. Em que eu posso ser melhor, né? Então, por isso, gente, vocês estão vendo aqui, já vai para 10 capítulos, né? Tempo já se passou do outro lado e os dois estão ainda o quê? Tá indo devagar, né? Não estão indo aos trancos, mas está indo devagar, ainda incrédulos com tudo que está acontecendo. Por quê? Porque é confuso, porque você se encontra vivo da mesma forma. Então, quem não teve um entendimento, quem não teve uma pontinha aí, né, de conhecimento e não acreditava, porque às vezes nem é conhecimento, é porque não acredita mesmo, né? Então, o que que acontece? O despertar, né, para a realidade demora. Então, tenham com vocês, né? Meu ente desencarnou há pouco tempo, o momento é de prece. Eu preciso continuar seguindo aqui na Terra, fazer o melhor que eu posso para o outro que está aqui na Terra, está em minha volta. E toda vez que eu pensar no meu ente, eu fazer uma prece para que meu ente fique bem, para que ele receba as minhas vibrações de amor, de positividade, né? Porque não adianta ficar de imediato cobrando da pessoa, né? Fulano, eu quero isso de você. Fulano, eu preciso que você me traga isso. Fulano, eu preciso, né? Então vamos respeitar os nossos entes. E tem aqueles que demoram anos, não é dias e nem meses, é anos, né? Então vamos aí, todas as vezes que nós pensarmos nos nossos entes, né, que nós possamos elevar o pensamento a Deus e fazer a eles uma prece. E nós possamos continuar aqui com a nossa reforma íntima, tentando despertar a nossa consciência, fazendo as nossas reflexões, estendendo a mão ao próximo, tentando aí, por mais difícil que seja, porque nós somos primitivos, né? Tentando entrar na vibração aí de quinta dimensão, que é o quê? O bem coletivo, né? O olhar um pouco para o outro, né? Querer o bem social e não somente olhar a minha situação, o meu umbigo, né? Então, às vezes, tem pequenas coisas de pessoas do nosso lado que nós podemos ajudar, né? Então, não vamos esquecer disso, né? Vamos deixar que a espiritualidade amiga cuide de nossos entes, a nós compete as preces, né? E vamos fazer o nosso papel aqui, para que nós possamos chegar do outro lado vitoriosos, olhando para trás e sabendo que valeu a pena passar por tudo que a gente passou, por todos os desafios, porque nós chegamos do outro lado bem vitoriosos e o salto que nós demos em relação ao que nós éramos foi um salto muito grande. Então, valeu a pena o desenvolvimento e a fase que nós chegamos. Alguma dúvida, gente?